Pegue a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra a palavra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, e o versículo de número 25. Hoje vamos ver a passagem do bom samaritano. É uma parábola que o Senhor Jesus conta, falando acerca da religiosidade daquelas pessoas. E como essa religiosidade muitas vezes não representa a fidelidade a Deus. A pessoa pode ser religiosa e mesmo assim viver uma vida longe de Deus. E essa parábola fala sobre isso. E fala acerca daquilo que Deus quer dos seus filhos, que é a misericórdia, que é amar o próximo e ser alguém justo. Aqui no versículo de número 25, lemos assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A primeira coisa, amar a Deus com tudo o que temos: alma, força, entendimento, coração. Amar a Deus no coração, amar a Deus na mente. Deus tem que preencher todas as áreas de nossa vida. E como consequência disso, quem ama a Deus, ama o próximo. E amar ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isto e viverás. Amar a Deus e amar o próximo, porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Quem ama a Deus, ama o próximo. Não tem como fazer uma coisa e não fazer a outra. Somente aquele que ama a Deus pode amar o próximo. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Essa é uma das passagens mais lindas do Evangelho. E vamos aprender muito acerca das coisas de Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco e fala a cada coração que está aqui, que venhamos aprender a Tua Palavra, que venhamos, meu Deus, nos alimentar da Tua Palavra, que o Senhor venha abençoar cada vida de uma maneira muito especial, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga graças a Deus e pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Nessa manhã abençoada, diga: Senhor, fala comigo, fala ao meu coração, e aplaude mais ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Temos aqui a história de um homem que saiu de Jerusalém. Ele estava adorando a Deus em Jerusalém, participando de um culto, de uma reunião, de uma celebração a Deus. E ele estava saindo daquele lugar abençoado e indo para Jericó, descendo de Jerusalém para Jericó. E quando ele está voltando
para sua casa, seguindo o seu destino, aquele homem é assaltado no meio do caminho. Ele foi alcançado por ladrões que o atacaram. E o objetivo daqueles ladrões era matar aquele homem. Naquele tempo não tinha revólver, então o assalto se dava na base do espancamento. Eles bateram muito naquele homem. E quando eles achavam que o homem estava morto, porque a intenção era matar, eles deixaram o homem lá, na cabeça dos ladrões, morreu. Ele ficou numa situação tão terrível, esse aí morreu, já era. Pegou tudo que aquele homem tinha e os ladrões foram embora e deixaram aquele homem lá para morrer. Versículo de número 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. O que tinha em Jerusalém? O templo. O que as pessoas iam fazer em Jerusalém? Adorar a Deus. Aquele homem tinha saído de um culto a Deus. Ele estava no templo adorando. E ele estava indo para Jerusalém. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Na cabeça dos ladrões, ele estava morto, mas ele tinha sobrevivido. Porém, se não recebesse ajuda logo, ele iria sangrar até a morte, à beira daquele caminho. Aquele homem ficou ali agonizando, sangrando, cheio de medo, não tinha condição de se levantar e fugir com as suas próprias pernas. Ele estava tão machucado que ele só conseguiu se arrastar para o meio da estrada. E o medo que ele tinha, os ladrões podiam voltar por ali e terminar o serviço. Aquele homem estava ali nessa situação difícil. Versículo de número 31. Até que acontece algo maravilhoso. Aquele homem olha e vê em sua direção quem está se aproximando dele por aquele caminho: o sacerdote. E eles estavam há algum tempo atrás no mesmo ambiente adorando a quem? O sacerdote estava ali participando daquele mesmo culto. Eles vieram do mesmo lugar. E ele estava adorando, e o sacerdote estava ali também, servindo a Deus, recebendo as ofertas e tudo mais. Então, aquele sacerdote era a salvação daquele homem. Com certeza, aquele sacerdote vai socorrer aquele pobre viajante, aquele moribundo. Mas não é isso que acontece. Versículo de número 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, um homem religioso, que conhecia as leis de Deus, que conhecia os mandamentos, um homem que servia a Deus no altar. E vendo, passou de largo. O Evangelho deixa bem claro que ele viu. Que coisa triste. E ele viu, estava no meio do caminho dele, e para não ficar dúvida, ele teve que fazer a volta. Porque o cidadão machucado, o viajante machucado, ferido, estava lá estirado no meio da estrada. Para não ter nenhuma dúvida, para não dizer assim, não, ele passou e não viu. Não, ele viu. Ele viu aquela situação daquele ser humano. Porém, aquele sacerdote, ele passou de lado. Ele servia a Deus em cima do altar e publicamente. Mas a sua atitude, quando ninguém estava vendo, não tinha nada a ver com a figura religiosa que ele representava. Ele apenas encenava, ele apenas interpretava ser alguém piedoso. Mas na hora da verdade, ele não se importou com o seu semelhante. Então Jesus vai contar essa história para jogar no rosto daquelas pessoas que estavam ouvindo, que elas eram da mesma maneira. Olha, vocês são assim.
Quem olha para vocês, vocês são religiosos. Vocês obedecem os mandamentos, vocês são pessoas orgulhosas, se orgulham de sua religião. Mas se tiver alguém caído à beira do caminho, vocês passam de longe. Vocês não estendem a mão, vocês passam de longe. E aquele homem continuou ali. E o sacerdote virou as costas e foi embora. Olhou de longe, opa, isso aqui não é comigo, e foi embora. Até que daquele mesmo culto, saindo de Jerusalém, apareceu o levita. Com certeza o levita vai ajudar esse homem que está precisando. Porque a palavra levita quer dizer aquele que serve. Qual é o serviço mais importante que ajudar aquele homem que está ali deitado, arrebentado no chão, sangrando, precisando de socorro? Lá vem o levita, versículo de número 32. E de igual modo também um levita. Levita corresponde hoje, só a título de curiosidade, aos obreiros, aqueles que servem no átrio. O sacerdote serve no altar e o levita serve no átrio. Trazendo para os dias de hoje, a relação com os dias de hoje, o sacerdote é o pastor e os levitas são os obreiros, porque tem a função no altar e tem a função também no átrio. Não pode a obra ser feita somente por sacerdote, nem somente por obreiros. Tem aqueles que servem no altar e tem aqueles que servem no átrio. O levita era quem servia no átrio. Era o servo mais simples, mais humilde. Era aquele servo que não estava no altar, mas ele fazia as coisas que a obra precisava, praticamente o trabalho braçal. Era alguém mais pobre, era alguém mais simples. Então deveria se identificar com aquele homem. O sacerdote, porém, era mais orgulhoso, era mais rico, essa é a realidade, era mais importante, mas o levita não, ele era o servo menor. Então ele deveria se identificar, ter mais sensibilidade, porque ele é pequeno, então ele deveria olhar para os pequenos também. Não é isso que acontece. Então você vê que o egoísmo, a maldade, está em todo lugar. Nas altas camadas, e também quem está embaixo, às vezes, é egoísta, e tem um coração duro. Então aquele levita, versículo 32, também não ajudou. E de igual modo, também um levita, que veio lá de Jerusalém, que estava adorando a Deus, que participou do mesmo culto. Eles todos estavam no mesmo templo, no templo de Jerusalém, há poucos momentos atrás. E o levita vai passar por ali, pelo mesmo caminho que certo sacerdote, e chegando àquele lugar, ele fez a mesma coisa. E vendo, passou de largo. Que coisa triste, minha gente. A gente pensa que o viajante vai ser salvo, não vai, está lá sangrando. Lá vem o levita, olhou, passou bem de lado e seguiu seu caminho e deixou para trás aquele homem morrendo lá. E aquele homem ficou lá morrendo. Imagina o medo que aquele homem sentiu, a insegurança. Ele podia morrer sangrando, não tinha força para nada. E o que é que vai acontecer agora? Versículo 33. Parecia que estava tudo perdido, até que aparece esse aqui, samaritano. Mais um samaritano que ia de viagem. Esse samaritano não vinha do templo, ele vinha do caminho oposto, porque o samaritano não podia nem entrar em Jerusalém. Você que está conosco já nessa campanha, já aprendeu, e já viu isso em outras mensagens, que o samaritano era um povo odiado pelos judeus, que os samaritanos eram rejeitados, pois eles não obedeciam todos os mandamentos,
pois eles eram um povo meio mestiço, meio misturado, não eram judeus legítimos, mas tinha um pouco de judeu, tinha um pouco de sírio, tinha um pouco de babilônio. Era um povo assim meio misturado, meio mestiço. Então o judeu olhava para o samaritano com desprezo. E esse samaritano nem no templo podia entrar, pois era considerado uma pessoa pecadora. Ele não podia nem chegar em Jerusalém. Ele podia ser até apedrejado e morto. Então o samaritano não vem do templo. Ele vem de outro lugar. A ajuda veio do outro lado. Às vezes Deus, Ele prepara um socorro para a nossa vida de um lado que a gente menos espera. Às vezes quem a gente espera que vai nos ajudar, nossos amigos, as pessoas que nos conhecem, as pessoas que estão participando da nossa convivência, que estão na mesma igreja que a gente, que são da família, que estão andando no mesmo caminho, às vezes essas pessoas passam direto e não estende a mão, e vem a ajuda de quem você menos espera. O socorro às vezes vem do outro lado, você nem espera, chegou aquele socorro. Se aquele homem deitado, se ele podia ver o que estava acontecendo ao seu redor, ou se ele estava inconsciente, a gente não sabe. Mas imagina, ele está lá deitado, meio morto, aí olha, aí aquela vista assim escura, turva, ele olha assim, graças a Deus, Deus mandou um sacerdote para me socorrer, eu estou salvo. Passou o sacerdote embora, meu Deus, volta sacerdote. Aí depois ele olha, lá vem aquele obreiro lá da igreja, estava comigo adorando, ele vai me ajudar. Aí olha assim, vai me ajudar agora. Passou direto também, fingiu que nem me viu. Aí quando ele olha, o outro lado, lá vem quem? O samaritano. Ih, lá vem o samaritano, estou morto. Esse vai me matar. Esse vai acabar de me matar, vai acabar com a minha vida. Esse não vai me ajudar nunca. E foi justamente o samaritano que o ajudou. Você sabe, Deus pode colocar muitos samaritanos para nos ajudar. Pessoas que nem são da mesma religião, pessoas que nem têm a mesma convivência, pessoas que mal te conhecem. E Deus coloca aquela pessoa como um anjo para te levantar quando você está caído. Porque quando Deus não consegue usar os de casa, Deus usa os de fora. Mas Deus vai sempre enviar alguém para socorrer aquele que está passando uma necessidade. Chegou o samaritano lá. O que é que o samaritano fez? Coisas extraordinárias. Primeira coisa que ele fez, chegou ao pé dele. O samaritano, ele vinha montado em um animal. Ele desce do animal e ele se coloca no mesmo nível do homem que está naquela situação de dificuldade. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Conseguem se colocar no mesmo nível, chegar bem perto e se colocar naquela situação de igualdade. A maioria das pessoas preferem viver em cima. Elas não conseguem descer até o nível daqueles que são mais infelizes, que passam dificuldade. Ele desce do seu cavalo, ele fica ao mesmo nível do homem que está ali no chão, e ele vai, outra coisa importante, vendo, ele vai olhar, ele vai analisar, ele vai examinar aquele homem, vai examinar a sua situação. A pessoa chega no hospital, a primeira coisa que tem que acontecer, o profissional da saúde tem que ver aquela situação, não é? Examinar o que é que aquela pessoa está passando, o que é que ela tem, quais são as suas feridas. O homem foi examinado, vendo, moveu-se de íntima compaixão, se colocou no lugar daquela pessoa. Pensou, e se fosse eu? E se eu tivesse aí no lugar dessa pessoa? Moveu-se de íntima compaixão, sentiu a dor daquele homem. Versículo 34. E aproximando-se mais do que ver e sentir no coração, ele vai tocar naquele homem. Ele vai se aproximar ainda mais.
e vai tocar naquele homem, e vai tocar em suas feridas, vai limpar suas feridas e atou-lhe as feridas. Aquela ferida, ele vai limpar, ele vai passar o pano, ele vai lavar aquelas feridas com azeite e vinho, vai limpar aquele machucado, aquele arranhão, aquele ferimento na cabeça, ele vai tocar naquela vida e vai aliviar aquela dor. E depois o que é que ele vai fazer? Vai pegar aquele homem nos seus braços e pondo sobre a sua cavalgadura, porque aquele homem não podia nem andar, ele vai a pé e o homem vai em cima do cavalo. Aquele homem tinha alguma coisa para dar para ele? Aquele homem era um parente dele? Ou era da mesma religião? Tem pessoas que são assim, não, só falo com quem é da minha igreja, quem não é. A paz do Senhor é da minha igreja, não é? Não? Ah, então tem paz para você não. É da mundial e não tem paz para você não. A gente tem muito a aprender com o evangelho, igreja. Era alguém estranho, que ele nunca tinha visto, que estava inconsciente, que não podia andar, e ele se envolveu com aquela pessoa, ele se importou com aquela pessoa. Então isso é mais importante para Deus do que a nossa religião. Os religiosos passaram direto. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus está dando para eles aqui, que a nossa religião, se não houver misericórdia, não vale de nada. E o que mais existe hoje é religião sem misericórdia. É religião que só fala do pecado, que só acusa, que só proíbe. É a religião que cerca, que sufoca, que aprisiona, que amarra. Essa religião não é a religião de Cristo. A religião de Cristo é a gente colocar a mão nas feridas dos outros. É a gente levantar quem está no pó. É a gente dar as pernas para aquela pessoa caminhar, mesmo que ela não consiga caminhar, então a gente vai carregar ela nos braços. É a gente levantar quem está derrubado. E é isso que importa realmente para Deus. Aquele homem foi levado para um lugar seguro, porque aonde ele estava, certamente ele iria morrer. Aonde ele estava, ou ia morrer por causa da hemorragia, do sangue que estava perdendo, ou um animal ia matar ele, alguma coisa ruim ia acontecer, ou o ladrão ia voltar e ia terminar o serviço. Levou ele para um lugar seguro. Aquele homem não precisa mais ter medo, porque aonde ele está agora, ele tem segurança, tem paz. Quando aquele homem abriu os olhos, ele estava numa cama quentinha, não estava mais no meio da estrada, não estava mais sangrando, ele estava ali, tranquilo, se recuperando, sendo alimentado. E partindo do versículo 35, levou para uma estalagem, versículo 34, e finalmente cuidou dele. O que é que ele fez? Sabe o que é a fé cristã? É você cuidar de alguém. É você estender a mão para alguém que está caído. É você procurar ajudar. É você trazer Jesus para aquela vida. Cuidou dele. Cuidou dele. Que coisa bonita, não é? E cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, que equivale a 2 diárias, 2 dias de trabalho. 2 dinheiros, 2 dias. E deu ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares,
eu te pagarei quando voltar. Olha, cuida dele aí, 2 dias, está hospedado. Se ele ficar 2 dias e se recuperar, ótimo. Mas se ele ficar 3, 4, 5 dias, 1 semana, não se preocupa. Quando eu voltar, eu pago. Quando eu voltar, foi quantos dias que ele ficou aí na pousada? Tomando sopa, mastigando com dificuldade, sendo fortalecido. Cuida dele, ó, troca as ataduras, não é? Troca tudo direitinho, os panos. Ele vai ficando forte, vai se recuperando, vai ficando mais forte. Se ele passar mais de 2 dias, quando eu voltar, o tempo que ele ficou, eu pago. Nem quando ele foi embora, não deixou ele desamparado. Porque ele podia ficar 3 dias e ia ficar sem dinheiro para pagar o negócio lá. Podia até ficar no meio da rua. Não, cuida dele. Quando eu voltar, eu pago. Conhecia ele? Sabia quem ele era? Fez para Deus. O samaritano fez para aparecer? Não, fez para Deus. Faça sempre o seu melhor para o próximo, porque Deus está vendo tudo. Quem estava vendo isso? O próprio Deus. E ele mesmo está contando essa história, porque isso chamou a atenção de Deus. E concluindo, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quem fez o bem? Quem está salvo aqui na história? É o sacerdote? Não. A religião servia de alguma coisa? Serve de alguma coisa? Mesmo um sacerdote, se não houver misericórdia, se não houver amor ao próximo, é porque ele não ama a Deus. Ele não está salvo. Não é porque simplesmente é sacerdote que ele está salvo. Não é porque simplesmente é um obreiro que está salvo. Não é porque é membro da igreja que está salvo. Você pode estar aqui desde o começo da igreja e pode não ser uma pessoa salva. O que vai realmente chamar a atenção de Deus é o seu amor para com ele e seu amor para com o próximo. Fique de pé, por favor, e pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai dizer, e ele disse, o Senhor Jesus vai dizer, qual foi o que teve misericórdia? Qual foi o próximo? Aí o religioso vai dizer, o que usou de misericórdia para com ele. Ele não vai dizer, foi o samaritano, porque nem o nome samaritano ele queria dizer. Ele podia dizer, não, foi o samaritano, Senhor, mas seria admitir que o samaritano está fazendo um trabalho melhor para Deus do que ele. Então, para não dizer que foi o samaritano, foi aquele que usou de misericórdia. Mas não disse, foi o samaritano. Não reconheceu isso. E disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Mas não fez, né? Nós sabemos que ele não fez e vai permanecer nessa religiosidade cega que não leva a nada. A sua religião não vai te salvar. É essa a grande lição de hoje. A nossa relação com o próximo fala muito sobre a gente. Como a gente se comporta em relação a quem está perto. Isso fala mais do que nossa religião. Isso fala mais do que uma roupa, do que costumes que a pessoa tem, rotina de vir à igreja. Essa rotina de vir à igreja, eu vou à igreja esses dias aí, eu faço algo assim e faço assim. Isso aí é só a aparência, mas o que importa mesmo é a sua relação com as pessoas, principalmente as pessoas que não são do seu convívio. É isso que realmente fala diante de Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Guardou a palavra no coração? Amém? Então vamos falar com Deus. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua voz. E eu te peço
Me ajuda a ser o bom samaritano. Me ajuda a olhar para o meu próximo com misericórdia. Vai falando com o Senhor. Você quer saber uma verdade? Jesus é o bom samaritano. É Jesus o bom samaritano. É Jesus que vem na contramão da religião. A religião vem de um lado. A religião olha só a aparência, mas esquece o coração. Jesus olha para o coração e não olha para a aparência. Jesus vem na contramão da mentalidade humana, ele vem na contramão das ideias humanas, ele vem na contramão da sociedade, vem na contramão de tudo. Jesus é o socorro que vem quando a gente não espera. Aí aparece Jesus. Aparece do nada. E aparece para nos socorrer, para nos levantar. Você quer saber uma verdade? Estávamos caídos e roubados, sangrando no meio do caminho, até que veio Jesus e nos levantou. Até que veio Jesus e vem limpando as nossas feridas. Até que Jesus nos leva para um lugar seguro. Até que Jesus vai lá e paga a nossa dívida. Jesus é o bom samaritano, sabia? E a gente tem que trabalhar para ser um bom samaritano na vida de mais alguém.